Fala, meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia e tô trazendo finalmente aqui as novidades que a Apple anunciou dos novos iPhones, dos novos Apple Watch. Eu peço desculpa até pelos atrasos, porque eu estava viajando, cobrindo um evento lá na Argentina da Motorola e não consegui soltar os vídeos, gente. Tá uma correria louca. Hoje, eu estou gravando esse vídeo e já saio para os Estados Unidos para poder fazer o quê? Cobrir o evento do iPhone 14 para vocês, né? O evento não, cobrir o lançamento. A gente vai lá para pegar o iPhone em primeira mão e trazer vídeo para vocês. Essa é uma parceria que a gente está fazendo com a Zip4Me. Então, se você tem interesse em comprar qualquer produto nos Estados Unidos, a Zip4Me te dá um endereço lá e tem vários modos de envio para o Brasil e para o mundo todo. Não esquece de conferir, eu vou deixar o link da Zip4Me aqui na descrição para vocês. E em breve fiquem ligados que a gente já vai trazer o iPhone 14 Pro Max para vocês aqui no canal, lá direto dos Estados Unidos, tá bom? Mas, gente, é o seguinte, vamos falar aí das novidades. A Apple lançou bastante coisa. Tivemos iPhone, tivemos Apple Watch, tivemos novos AirPods Pro de segunda geração, então tem bastante coisa pra gente falar. Eu vou tentar resumir bem o que rolou no evento, e tivemos sim boas novidades, mas nada, meu Deus, um outro mundo, uma outra Apple. É aquilo que a gente esperava. Pequenas melhorias do que já era bom, como a gente costuma ver nos eventos aí da maçãzinha. Beleza? Antes da gente começar o vídeo, é claro que eu vou pedir para você não esquecer de deixar o seu like maroto, ativa o sininho para receber as notificações, me siga aqui nas redes sociais e vou deixar o link do Bitec Pague Menos aqui para vocês, que é a nossa ferramenta para você encontrar as melhores ofertas, tá bom? São mais de 100 mil usuários, não esquece de aproveitar. E temos também o nosso grupo de ofertas, tudo aqui na descrição para vocês. Mas vamos começar então falando dos novos iPhones. Eu quero começar pelo iPhone 14 Plus, que é a maior novidade que a gente tem, que é um modelo que agora substitui o Mini. Então a Apple tirou o iPhone pequenininho, né, o iPhone Mini de tela menor, e colocou um iPhone Plus, o 14 Plus, que tem uma tela de 6.7 polegadas. Esse iPhone, ele utiliza basicamente o mesmo processador do iPhone 13 Pro e Pro Max. Então você tá tendo o A15 Bionic, né, que era um topo de linha da geração anterior, aplicado agora na linha 14 e 14 Plus. São dois modelos, tá? O 14 de 6.1 polegadas e o 14 Plus de 6.7 polegadas. Ai, Becker, então é uma porcaria, esse processador é horrível. Não, é um belo de um processador, lembrando que é o processador mais avançado que você tem da Apple da geração anterior, porque o 14 Pro tinha um processador com um núcleo a mais na GPU do que o 13 normal. Então é esse chipset que você pega, que é esse aqui, ó, do 13 Pro Max, tá bom? E o que mudou, né? Basicamente, em termos de design, o aparelho é o mesmo, você tem aquele notch ali na tela, o design é o mesmo, aquele design quadrado, não tem muitas diferenças em relação quando você olha o aparelho por fora. Ele é muito parecido com o que a gente tinha na geração anterior. Ele teve melhorias na câmera e na bateria. A tela agora é de 60 Hz, você não tem aquela taxa de atualização variável. E nós vamos ter 5 cores: preto, creme, um azul ali meio cinza, um roxo que é muito claro, que quase não parece um roxo, e o clássico vermelhão aí, beleza? A tela do novo iPhone 14 Plus é Super Retina XDR Display, então é uma tela de boa qualidade, não vai ter atualização super fluida, mas isso tem um benefício que é o gasto de bateria, gente. A Apple disse que este iPhone é o iPhone com a melhor bateria já lançado. E isso significa que ele tem uma bateria melhor até do que o 14 Pro, que é o modelo mais avançado. O porquê disso? Provavelmente porque a tela tem uma taxa de atualização mais baixa e eles devem ter feito algumas melhorias ali e aumentado também o tamanho da bateria. Então é uma junção de coisas que traz uma bateria muito boa. Então, para quem procura durabilidade, em termos de bateria, o iPhone 14 Plus vai ser o melhor no caso, beleza? O que mais nós tivemos de novidades aqui, gente? As câmeras dele também mudou. A gente teve uma evolução, então são dois sensores de 12 megapixels, só que o sensor principal é do iPhone 13 Pro ou do Pro Max, que são os mesmos sensores. Então, em relação à geração anterior do 13, você vai ter uma melhora de 49% na absorção da luz, e a câmera ultra-wide é a mesma coisa, a Apple não deu grandes mudanças. Então, basicamente, você está pegando no iPhone de entrada agora a melhor câmera do ano passado. Vocês viram que a Apple reciclou bastante coisa. Ela reciclou tanto o processador como a câmera, mas é uma bela de uma câmera, tá, gente? Pelo preço do aparelho, lá nos Estados Unidos, é uma bela de uma pedida. Você vai pegar uma boa bateria e também uma boa câmera. Já a câmera frontal, ela tá igual basicamente ao do 14 Pro, que a gente vai falar daqui a pouco. Uma câmera de 12 megapixels com abertura f1.9, tem foco automático, então o que não tinha na geração anterior. Então os 4 aparelhos compartilham a câmera frontal, beleza? Mas, de forma geral,
a gente teve um reaproveitamento total do iPhone 13 Pro e Pro Max no iPhone 14 Plus, ok? E no iPhone 14 normal também. Tudo se aplica para o 14 normal da mesma forma. Em relação a vídeo, uma das novidades é que agora o 14 Plus e o 14 normal vão ter um novo modo de vídeo de ação, que é um modo que a Apple anunciou, onde ela traz uma grande estabilização na hora de filmar, então você pode filmar correndo ali. A resolução máxima é 2.8K a 60 frames por segundo, mas é tipo uma GoPro que você tem na mão. Você pode correr, chacoalhar e ele é super estabilizado. É um novo modo que foi anunciado com os celulares e sim, o 14 Plus e o 14 normal tem esse modo, ok? Além disso, o preço desse aparelho, acho que basicamente são essas as novidades, tá, gente? Ele vai contar com o modo de emergência por satélite, que é o Emergency SOS via Satellite, que é uma conexão emergencial onde o iPhone se conecta com o satélite e você consegue mandar mensagem pedindo um socorro, enfim, se comunicar, caso, né, o iPhone consiga se conectar com o satélite num lugar muito isolado. Só que isso é um serviço que a Apple vai provavelmente cobrar lá na frente. Vai ter 2 anos de graça, isso deve virar um serviço do pacote aí que a Apple cobra nos seus serviços aí, como Apple Music e outros serviços que a gente tem, tá bom? Mas ele vai ter, assim como os novos iPhones 14 Pro. Preço desses aparelhos, nos Estados Unidos, $799, o 14 normal e o 14 Plus, $899. Se você pensar, para quem ganha em dólar, é um belo de um preço para você ter um celular com uma bela de uma câmera e com uma boa bateria, né, gente? Imagina você pagar R$899 no Brasil. Lá, o dinheiro deles é em dólar, então é uma boa pedida para quem mora lá. Já no Brasil a história muda, 14 Pro, 7.599 e 14 Pro Max, 8.599. É uma paulada na cabeça, mas, né, a gente sabe que os preços da Apple costumam ser muito altos aqui no Brasil, isso lá não é grande novidade. Mas são aparelhos muito robustos, que trazem processadores muito bons, da geração anterior sim, mas são processadores bons, mas sem grandes novidades gritantes. Basicamente a Apple ela pegou o que tinha no topo de linha do ano passado e transportou para os novos modelos de entrada, né? A câmera continua sendo de 12 megapixels, tanto a ultra-wide quanto a principal, mas agora com um sensor muito grande, então você vai ter melhora na absorção de luz em relação ao 13 normal da geração anterior e assim por diante. Dito isso, vamos falar agora dos novos iPhones 14 Pro e 14 Pro Max, que são os topos de linha, os reis da festa aí. O que nós temos de novidade, gente? Primeira coisa, o design dele é exatamente igual quando você olha do lado e atrás. Na frente ele desligado também é igual, mas quando você liga tem uma mudança ali que é o que, gente? O Note, né? Ele mudou, nós não temos mais aquele bigodinho agora, é um Note diferente que nós vamos contar. Eu vou dar mais detalhes para eles para vocês e a gente vai começar falando da tela, que daí já pega essa parte do Note, tá bom? Basicamente, a gente vai ter 2 modelos, 6.1 polegadas, 6.7 polegadas. O brilho da tela mudou bastante, a gente tem agora 1.600 nits no modo normal, né, onde você consegue aumentar o brilho manualmente, e 2.000 nits de pico de brilho em condições de muita luz. Isso é muito brilho, tá, gente? Provavelmente vai ser o celular que mais entrega brilho no momento. Então você pode estar no meio do deserto de Saara, com o sol bombando, você vai conseguir ver a tela do iPhone ali. Falando agora do fim do Note, né? A Apple deu o nome de Dynamic Island, uma ilha dinâmica. Então, basicamente, a gente tem agora como se fosse não é um i, tá? Mas imagina um i sem o pingo deitado, vocês não estão vendo as imagens aí. Isso traz uma integração diferente agora para o sistema da Apple. Então ela integrou esse buraco, né? Esse recorte com o software. É uma coisa inovadora, diferente, a Apple costuma trazer essas novidades que ninguém pensaria que viriam, mas eu não diria assim, achei legal, mas não vou dizer que, meu Deus, estou impressionado. Achei legal, parece funcionar bem, só que me preocupa um pouco que essas notificações, elas parecem poluir demais um pouco a tela. Eu acho que, dependendo da forma que aquilo funcionar, ele pode te atrapalhar quando você está usando o celular. Ele tira ali as informações de cima, ele cresce o negócio do nada. Então, essa Dynamic Island, ela vai trazer alertas, notificações, informações rápidas, tudo demonstrado ali nesse novo buraquinho, né? Nesse novo risquinho que tem ali. É bonito, a Apple integra muito bem essas coisas do software, mas eu tenho dúvidas de funcionalidade. Eu vou precisar testar o celular para ver se realmente aquilo não incomoda no dia a dia. Mas ela mostra ali quando você pareia, sei lá, o seu fone de ouvido, ela mostra uma notificação. É interessante a ideia. Agora a gente tem que ver se funciona realmente, tá bom? Falando agora em relação à tela, a gente não teve muitas mudanças na tecnologia, mas é uma tela LTPO. Continua sendo OLED, mas o LTPO permite o Always On Display.
Então você consegue agora ter a tela do seu iPhone com informação disponível o tempo todo, e ele usa um modo de energia, assim, um modo de super economia de energia. Ele vai deixar a tela com 1 Hz de atualização, então você basicamente não tem a tela ali puxando a energia da bateria, e você vai poder ter acesso a informações o tempo todo no celular, né? Isso não deve afetar muito o uso da bateria, acredito eu. Agora vamos falar do A16 Bionic, que é o novo chipset que a Apple está trazendo. Então, é o seu mais novo poderoso processador. A Apple sempre traz isso, né? Traz novos dados e tudo mais. É a primeira vez que a gente vê a Apple não trazendo isso para toda a linha. Então, como eu falei, o 14 normal e o 14 Plus com a 15 Bionic e o A16 só para agora os topos de linha. Cada vez mais a Apple vai cortando as coisas, né? É impressionante. Mas vamos lá. O que esse chipset tem? 4 nanômetros, isso é o tamanho, né, da produção dele, é um chipset bem pequeno, um dos menores do mundo, com 16 bilhões de transistores. O que significa isso? Muita potência, muito cálculo feito por segundo, então a gente vai ter ali 2 núcleos de alta performance e 4 núcleos de eficiência, que são tarefas do dia a dia. Os núcleos de alta performance é para jogo, coisa gráfica, edição, esse tipo de coisa. E processamento gráfico nós temos 5 núcleos, que é a GPU do celular. A Apple, gente, ela não mencionou muito bem o quanto esse chipset é melhor em relação à geração anterior. Ela só falou que ele é 40% mais rápido que o melhor concorrente que existe. A gente não sabe qual que é o melhor concorrente que ela quer dizer. A gente tem o Snapdragon 8 Gen 1, o 8 Plus Gen 1, a gente tem o Google Tensor, a gente tem vários chipsets no mercado que a gente não tem uma referência do que a Apple quis dizer, mas ela disse que está melhor, muito mais rápido, mostrou lá uns gráficos meio aleatórios, que você não tem nada de número, dizendo que está mais rápido. Eu imagino sim que seja um chipset muito poderoso, mas o curioso é que a Apple não deu, todo ano ela fala, olha, a gente está com a GPU 50% mais poderoso do que a geração anterior. Nesse ano foi estranho ela não dar essas informações, então a gente não sabe se não mudou muita coisa ou se ela realmente não quis se ater a isso nessa apresentação. Tá legal? Vamos ter que ver depois os benchmarks, aí, os testes. Mas de forma geral, sim, um chipset super poderoso, é claro, né, gente? A Apple diz que eles utilizam 1/3 do uso de energia nos seus chipsets em relação à competição, então mais duração de bateria. A Neural Engine, que é a parte neural, né, que faz vários cálculos ali para você utilizar no celular que trazem outro tipo de processamento. A Apple falou que tem 17 trilhões de operações por segundo, essa coisa de louco, e 4 trilhões de operações por foto. Ou seja, ela mostrou que a Apple tem muito número, mas a gente sabe que o sistema funciona muito bem, tudo roda muito bem, mesmo a 15 é um cavalo de processador, então não vejo grandes preocupações nesse sentido, mas não tivemos aí uma comparação direta com a 15. Fica aí a pulguinha atrás da orelha. Vamos falar agora das câmeras, gente. Olha, tivemos novidades interessantes aqui. Eu diria que as câmeras foi uma coisa que já tinha demorado para a Apple mudar, mas ela trouxe agora um novo sensor principal de 48 megapixels. Ah, Becker, quer dizer então que um sensor de 48 megapixels é melhor do que o de 12? Não necessariamente. Mas ele traz mais flexibilidade e formas de você trabalhar, né, o jeito que você tira a foto. E como que a Apple vai fazer isso? Ela disse que ela vai ter os microns, que são o tamanho do pixel, de 2.44, que é um pixel bem grande, e ela vai juntar 4 pixels em um. Então você vai tirar uma foto de 12 megapixels num sensor de 48 megapixels, juntando 4 pixels para virar um quadradão. E aí dá 2.44 microns, que é um pixel bem grande. O que significa isso? Melhor absorção de luz, melhor fotos, não necessariamente com mais detalhe, mas eu acho que a Apple vai liberar para você utilizar o sensor de 48 megapixels caso você queira, numa condição boa de luz. Mas basicamente a Apple diz que é um sensor que absorve 65%, perdão, 65% não, é um sensor 65% maior do que o iPhone 13 Pro ou Pro Max. E eles já tinham sensores muito grandes. Mas essa comparação é no modo quad-pixel, juntando esses pixels. Então entende-se que a gente deve ter uma evolução grande na qualidade das fotos, principalmente no modo de baixa luz. Quero ver, vamos testar depois lado a lado os aparelhos. E nós temos agora um modo de zoom de 2 vezes ali, que a Apple colocou direto no celular, onde é um crop digital, que você pode fazer, que já está ali na hora de você tirar a foto. Não é a melhor coisa do mundo, mas tendo um sensor de 48 megapixels, às vezes você não perde tanto detalhe. Em relação à câmera de telefoto, que é a câmera ali de 3 vezes de zoom ótico, ela não mencionou muita coisa. Ela nem mencionou, na verdade, isso no evento, tá, gente? O hardware é basicamente o mesmo. Então você vai ter o mesmo sensor da geração anterior,
Só que, é claro que você vai ter um chipset novo que deve trazer um melhor processamento, você tem acertos ali que devem trazer melhoria para a câmera, mas a Apple não mencionou nada muito específico. Na verdade, ela nem sequer mencionou essa câmera de telefoto. Falando da filmagem, nós temos 4K a 30 frames por segundo, no modo ProRes, que é o modo mais bruto que você tem de filmagem. Não filma em 8K, o iPhone ainda não trouxe essa resolução, que sinceramente, gente, eu não vejo grandes problemas, porque quase ninguém grava em 8K, posta em 8K, e muitas vezes tem, computador que não consegue nem dar o playback em 8K, você não consegue nem ver o vídeo depois de gravar. Então, não vejo grandes problemas. É melhor um 4K muito bem feito do que um 8K que você não consegue utilizar, né? Além disso, o modo cinema, que é aquele modo que deixa o fundinho todo embaçado ali, filma em 4K, antes ele não filmava, e nós temos um novo modo de ação que eu já tinha explicado para vocês, que tem no iPhone 14 Plus, que é uma super estabilização para o seu iPhone. Então ele vira como se fosse uma GoPro, né? Você pode correr, pode fazer ali o que você quiser, e ele vai manter super estabilizado. A Apple mostrou uns exemplos e tudo mais, vamos ter que testar na prática depois, quando a gente estiver lá nos Estados Unidos para vocês, tá bom? Falando de bateria, aqui não temos muitos detalhes. A Apple só falou que dura o dia todo, a bateria, não falou specs, ela nunca fala spec de bateria, mas pelo que a gente viu não mudou muita coisa, tá? Tendo isso em vista que o chipset é mais poderoso, deveria ser mais eficiente em energia também, porque ele tem uma litografia de 4 nanômetros, então ele é menor, gasta menos energia, a grosso modo falando, né? Mas ela não mencionou nada muito em termos de números, também não falou nada de carregamento rápido, a gente não sabe qual que é o suporte de carregamento rápido do iPhone pela apresentação, ela não trouxe dados, mas de forma geral, o iPhone 13 Pro Max, pelo que eu vejo, já dura muito, é uma das melhores baterias que eu utilizei nesses últimos tempos. Então, se ela manter isso, pra mim já tá bom demais. Além disso, nós tivemos também a conexão emergencial, que eu já expliquei pra vocês, né? O iPhone se conecta no satélite, permitindo você mandar mensagem de qualquer lugar que você estiver no mundo. Eles não disseram que vai pegar com certeza, mas a chance é grande, né? Depende da situação, do local e tudo mais. E aquilo que eu já falei, 2 anos de graça, mas vai ser um serviço pago lá no futuro. Os iPhones agora também contam com Crash Detection, gente. Se você bater o carro, sofrer um acidente, alguma coisa, o iPhone consegue detectar essa situação e entrar em contato já com seus contatos de emergência, ligar para um serviço de emergência, tudo isso integrado no seu iPhone, você não precisa fazer nada. Preço dos novos iPhones 14 Pro e 14 Pro Max, $999 nos Estados Unidos e $1.099 o Pro Max. No Brasil, 9.499 o Pro e 10.499 o Pro Max. Por incrível que pareça, não mexeram muito no preço desses modelos aqui em relação ao ano anterior. Bom, galera, dito as novidades dos novos iPhones, vamos falar agora dos novos Apple Watch, que são os relógios aí da Apple, né? Nós tivemos 3 modelos esse ano, o Apple Watch Ultra, que é o mais bruto que você tem, o 8, que é o modelo, digamos, a evolução do que a gente já tinha aqui do 7, e o novo SE. Vamos começar pelo Apple Watch Ultra. Esse aqui, ele é bruto, ele é mais robusto, é focado para pessoas que fazem esportes radicais, ou que tem uma vida muito, digamos, agitada, um estilo de vida mais hardcore, né, que faz esporte, que, enfim, precisa de um Apple Watch mais robusto para o dia a dia. O tamanho dele vai ser de 49 milímetros, é grande, é o maior que tem em termos de tamanho, uma tela com 2.000 nits de brilho, é brilho pra dedéu, e o design dele, gente, eu achei meio polêmico, eu não gostei muito, achei meio esquisito ali do lado, preciso ver ao vivo para opinar melhor, mas eu quero saber o que você achou desse design. Comenta aqui se você achou esquisito ou se você achou que tá dentro da normalidade ali dos Apple Watch que a gente tá acostumado. O que mais nós temos de novidade? Caixa de titânio, então o corpo dele é construído em titânio, super resistente, um dos materiais mais resistentes do mundo. A gente tem um botão a mais do que o Apple Watch normal para você alternar ali entre modos de esportes e outras funções, e um medidor de temperatura corporal que vem agora no Apple Watch 8 também, Series 8, que eu vou explicar depois melhor para vocês para que serve, tá? Além disso, ele tem várias certificações, galera. Aqui mora o segredo, olha só. Ele tem uma certificação que é WR100, que é basicamente um medidor de profundidade integrado. Isso aqui é mais para quem faz mergulho mesmo, tá? Depois tem uma outra certificação que é a EN 13319. Então é como se fosse um computador de mergulho que você tem ali com vários dados, várias informações, que é um esporte mais extremo, né? Então ele vai conseguir a profundidades mais baixas, vai conseguir te passar bastante informação que não é comum de um Apple Watch ter. E ele tem a outra certificação, que é a ML-STD 810, que é uma certificação militar, aonde o produto ele passa por várias situações extremas, de teste de queda, de umidade alta, de frio,
e aí com essa certificação prova-se que esse produto tem uma resistência acima do normal e o Apple Watch Ultra, ele tem todas essas certificações, tá bom? Então, é claro que é uma coisa muito específica para quem precisa disso. Se você não faz isso, esquece, você não precisa desse Apple Watch, tá? Não faz sentido. Bateria dele também é melhor do que o Apple Watch normal, 36 horas no modo padrão e 60 horas no modo low power. Isso pode ser uma vantagem se você realmente fica muito tempo longe da tomada, não quer ficar recarregando seu Apple Watch, aí é uma opção interessante, né? Mas pelas outras certificações, não vejo tanto sentido em relação ao Series 8 que a gente vai falar. Preço dele, $800 nos Estados Unidos e no Brasil, R$10.600, gente. Faz sentido um negócio desse? Não faz, né? Não faz sentido. Eu já fiz vários vídeos falando sobre esse dólar da Apple que é maluco, que você tem proporções diferentes para produtos diferentes, então não dá para entender, mas é esse o preço que nós temos, tá bom? Vamos falar agora do Apple Watch Series 8, que é o novo modelo geral, que é o que mais deve vender, tá bom? Ele tem tudo que a gente já viu no 7, mas com algumas novidades aí, não tão grandes assim. É uma evolução, eu poderia dizer mais simples, do Series 7. Tamanhos vai ser 41mm e 45mm. Ele tem a bateria dele, modo normal, até 18 horas, que ele vai chegar, nada demais, né? Basicamente o que a gente já tinha. E o modo super economia até 36 horas. O que é a novidade mesmo que a gente conta aqui? A gente vai ter dois novos sensores de temperatura, onde um vai ficar embaixo da tela e outro vai ficar ali próximo à nossa pele. As principais funções desse sensor de temperatura vai ser para ajudar mais o público feminino, né? Na questão relacionada ali a ciclos menstruais. Ele tem um aplicativo dedicado a isso e também ajuda ele consegue até indicar, gente, quando a mulher está ovulando. O negócio ali é sério. Pra vocês terem uma ideia, esse sensor dele, ele vai detectar variações de 0,1 graus, tá? Então ele é super preciso e ele faz medições de 5 em 5 segundos. É claro que a Apple vai utilizar isso para outros recursos de saúde, pode dizer ali se você está com febre, se a sua temperatura subiu muito, alguma coisa assim, mas basicamente a Apple deu muito destaque sobre a questão da saúde da mulher, né, com esse novo recurso, ok? Além disso, ele vai contar com detecção de batida, ali, né, mesma coisa que a gente tem no iPhone, ele vai ter integrado agora, ele detecta uma batida de carro, alguma queda muito brusca, alguma coisa, a queda já era detectada, mas a batida de carro não. E ele vai combinar essa detecção com o seu iPhone. Preços, $399 o modelo GPS, $499 o GPS mais celular, que ele funciona com chip ali de celular dedicado. O GPS normal, $5.299 no Brasil, e o GPS com o chip para celular, R$5.699, gente. Então não é nada barato, tá? Agora o Apple Watch SE, que é a versão, digamos assim, mais barata. O SE é sempre um Frankenstein, eles pegam um pedaço de uma coisa, pedaço de outra, e trazem um preço super bom. O Apple Watch SE, ele tem o mesmo chip do Watch 8, então é bem poderoso em termos de processamento. Tem o design do Series 6, um design mais antigo, com uma tela um pouco menor, e o preço aí bem camarada, $250 a versão com GPS, $299 a versão de GPS com o celular. No Brasil, $3.399 a versão GPS e $3.999 a versão com GPS mais celular. Então, em relação aos Apple Watch, é isso que nós temos. Agora, estamos chegando ao final, calma, respira, eu sei que é muita coisa, mas já estamos quase acabando. Novo AirPods Pro de segunda geração. Demorou para sair, né? Esse AirPods Pro é um produto muito robusto, mas o principal que a Apple deu destaque foi o cancelamento de ruído, que era o que a gente esperava, né? Que é uma coisa que já é muito bom no AirPods Pro de primeira geração. Eu gosto muito desse fone, eu uso ele nas viagens. Ele não é melhor do que os fones da Sony, do que os fones da Bose, é claro, mas está muito bem posicionado ali pelas funcionalidades que ele tem. Então ele vai ter um cancelamento de ruído aprimorado, 2 vezes mais eficiente que o antigo, e um novo modo de transparência, que é aquele modo que você consegue escutar tudo à sua volta, mesmo com o fone ligado, também melhorado. O modo de transparência da Apple costuma funcionar muito bem, então esse aqui deve ser bem interessante. Bateria dele, 6 horas com apenas uma carga, com o Noise Cancelling ligado, então se você desligar deve durar mais, é claro. 30 horas total com o estojo. O estojo também dele mudou, tá? Tem um design diferente, agora ele vai poder ser carregado com o carregador da Apple Watch e com os outros carregadores que já funcionavam por indução ou por cabo. Ele tem também ali um localzinho que você pode colocar, prender agora uma cordinha, e tem uns buraquinhos ali onde ele emite um sinal sonoro para você poder localizar o seu fone, ok? Tem uma melhor resistência à água e o preço dele $250
que vai custar, e no Brasil R$ 2.600, ok? Bom, galera, dito tudo isso, são novidades interessantes, nada que salte aos olhos, mas é aquilo que a gente sempre fala, a Apple pega e consegue melhorar muito dar pequenas evoluções que já deixam o que é muito bom, mais bom ainda, eu poderia dizer. Um ponto muito importante que eu não posso esquecer de falar para vocês, em relação aos modelos de iPhone comercializados nos Estados Unidos, gente, eles só vão ter eSIM. O que é eSIM? É o chip de operadora eletrônico, então você não vai ter aquele buraquinho que você tem aqui para sacar o seu chip. Por que, Becker? Porque agora é eletrônico. No Brasil, como é que vai ser? Continua normal, o iPhone vem com a entrada do chip, para você poder tirar, colocar o chip físico, e também tem um eSIM. O eSIM já existe desde o iPhone lá XR, tá bom? Não é uma tecnologia nova. Como que eu faço para ativar isso no Brasil? Trouxe um iPhone dos Estados Unidos, vai funcionar? Vai, a maioria das operadoras funciona. Cheque se a sua operadora tem eSIM, mas a Claro tem, acho que a TIM tem, a Vivo tem. Só que é um pouco mais chato porque você tem que levar o celular até a operadora, vai ter que comprar um chip físico para ter o código ali, para ele poder ler, e ativar no seu celular. Então você ativa, e se você precisar trocar o chip, você tem que voltar na operadora. O maior porre que eu vejo, assim, eu poderia falar, se você pegar um iPhone desse e você viaja para os Estados Unidos, você vai ter uma dorzinha de cabeça, porque você não consegue pegar um chip lá, tirar e colocar o chip aqui. Então você vai ter que ativar um eSIM lá. O eSIM nos Estados Unidos você não precisa ir na loja para ativar. Só que eu não sei se existe algum problema se você tiver com o eSIM ativado do Brasil e tentar ativar um eSIM nos Estados Unidos por cima. Aí isso tem que checar com a sua operadora. Eu vou fazer depois um vídeo mais completo sobre isso, mas tenha isso em mente. Becker, vai tornar um saco impossível o uso? Não, porque a gente não fica tocando chip toda hora. Mas para quem viaja muito para fora do país, tem que pensar nesse detalhe, tá bom? Beleza, galera? Se vocês curtiram o vídeo, deixa o like maroto, ativa o sininho, comenta aqui embaixo qual foi a novidade que você mais gostou. Eu peço desculpas por ter demorado para trazer esse vídeo, mas realmente está muito correria, mas eu não queria deixar de trazer aqui as novidades para vocês e as minhas opiniões. Então comenta aí, a gente se vê nos próximos vídeos, não esquece de checar aqui na Zip4Me, que eu vou deixar na descrição, e a gente vai estar lá nos Estados Unidos para trazer o iPhone 14 para vocês, tá bom? Eu sou o Becker, até a próxima, valeu e tchau, tchau.